Qual das estruturas químicas abaixo apresenta o maior caráter covalente? Bom, nós temos aqui 5 substâncias para analisar qual delas tem o maior caráter covalente. Bom, para isso nós temos que analisar o que? A diferença de eletronegatividade. Nós temos, pela teoria do Pauling, que se essa diferença ela for maior que 1,7, nós temos uma ligação iônica. E que se essa diferença de eletronegatividade ela for menor que 1,7, nós temos uma ligação covalente. Isso aqui poderia servir para a gente calcular se nós tivéssemos os valores, mas não foi dado nesse exercício. Mas foi dado uma fila de eletronegatividade que também decorre da teoria do Linus Pauling, tá? Em que você tem aqui, ó, uma frase que você pode formar que é o von-Klibrisky pH. Von-Klibrisky pH, ou seja, fósforo, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio e os metais. Então aqui nós temos o elemento mais eletronegativo, a seta está vindo no sentido do mais eletronegativo, vai estar aqui, e aqui os menos eletronegativos. Mas nós percebemos que quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior vai ser o caráter iônico. E quanto menor essa diferença de eletronegatividade, menor vai ser o caráter iônico e maior será o caráter covalente. Ele quer saber aquele que tem o maior caráter covalente, ou seja, aquele que tem a menor diferença de eletronegatividade. Então eu posso supor valores aqui, tá? Por exemplo, entre hidrogênio e cloro, o hidrogênio está aqui e o cloro está aqui. Essa é a diferença de eletronegatividade entre eles. Agora, entre o sódio e o cloro está aqui, o sódio é um metal, então vai estar aqui. Então, aqui eu tenho uma grande, comparando o HCl com o NaCl, eu percebo que aqui no NaCl eu tenho uma grande diferença de eletronegatividade. Então esse caráter iônico aqui ele é acentuado e o covalente é menor. Aqui eu tenho, comparando HCl com NaCl, o HCl vai ter um maior caráter covalente, porque eu tenho uma pequena diferença de eletronegatividade. Aí uma outra consequência é que a ligação aqui no composto NaCl é uma ligação iônica. Então o caráter covalente aqui ele já vai ser baixo naturalmente. Entre hidrogênio e flúor, nós temos aqui o hidrogênio e aqui nós temos o flúor. Então aqui no HF eu tenho uma diferença considerável de eletronegatividade. Então eu tenho aqui um caráter covalente baixo e um caráter iônico acentuado. No CO2, entre o carbono e o oxigênio, tenho aqui essa diferença de eletronegatividade. Não é uma diferença tão grande, porque o oxigênio está aqui e o carbono está aqui. Não são tão diferentes as suas eletronegatividades, mas tem um caráter covalente considerável e iônico também. Agora, no C8H10, olha só, o carbono está aqui e o hidrogênio está aqui. Você pode ver que entre eles eu tenho a menor diferença de eletronegatividade. Então, esse composto aqui, por ter a menor diferença de eletronegatividade, então eu posso falar que ele tem o maior caráter covalente entre essas substâncias. Então, uma outra forma de você fazer isso, tá, é dar valores aqui. Posso chamar aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então aqui, entre o hidrogênio, que é 2, e o cloro, que é 8. Então aqui eu tenho 8 menos 2,
6. Entre o sódio, que é 1, e o cloro, que é 8. Então, 8 menos 1, 7. Entre o hidrogênio e o flúor. O flúor é 11, o hidrogênio é 2. Então, 11 menos 2. Aqui eu vou ter um 9. E entre o carbono e o oxigênio. Carbono 4 e oxigênio 8. Então, 8 menos 4, 4. E entre o carbono e o hidrogênio, 4 e 2. 4 menos 2, 2. Então, nesse caso, o menor valor, né, a menor diferença de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio, por isso que esse aqui tem o maior caráter covalente, consequentemente o menor caráter iônico. Perfeito? Ele quer saber o maior caráter covalente, então é o C8H10.